Os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Antes de fazermos a leitura, convido-os a orarem comigo. Pai, nessa noite nós estamos na Tua casa e nos sentimos privilegiados. E se não o sentimos, tem misericórdia de nós, pois nos falta sabedoria e entendimento, pois a Tua palavra que está diante de nós, para nós é um mar profundo de conhecimento e de edificação. Por isso, te peço nessa noite, usa-me, Senhor, como instrumento na vida dos meus irmãos, para edificação, para exploração dessa riqueza que é a Tua palavra, e sei que não sou capaz de fazer isso por mim mesmo, mas dependo exclusivamente da ação do Espírito Santo em minha vida, e assim também acontece com os meus irmãos. Fala conosco, Deus, quebranta o nosso coração, nos mostra, Senhor, o que tens reservado para nós nessa noite. Afasta toda distração, tira de nós, Senhor, toda preocupação, a não ser aquela que é de aprender acerca de Ti. Que assim seja nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Estamos terminando o Evangelho de João, estamos já há vários meses estudando, ouvindo, aprendendo acerca da palavra de Deus apresentada por esse evangelista. E hoje o capítulo 19, a sequência do que nós vimos lá no 18, a traição de Judas, da maneira terrível que ele traiu o mestre, com um beijo, o saudou e chamou de mestre. E Jesus ainda vira para ele e diz: amigo, é com um beijo que me traz. E nós vimos o resultado dessa indicação através do ósculo, do beijo dos Iscariotes em Cristo Jesus. O mestre foi preso, foi levado à liderança dos religiosos, e ali foi humilhado, foi machucado de todas as formas possíveis. Nessa noite, fazendo com vocês a leitura do capítulo 19, eu tenho a pretensão e peço a ajuda do Senhor para que trabalhe com vocês uma premissa aparentemente contraditória. O que possui o homem? 2 pontos. Nada. E tudo. E se eu conseguir provar para vocês que o homem não possui nada e possui tudo, eu acredito que terei cumprido com o meu papel nessa noite. Mas o texto em si, ele começa dizendo, no 19:1, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. É interessante que aqui é um episódio irônico, obviamente, vocês sabem disso com toda certeza. Jesus foi entregue a Pilatos, e Pilatos ficou com essa espécie de batata quente na mão, pois não via culpa em Jesus, e ao mesmo tempo tinha medo de uma rebelião, e ali ele manda açoitar Jesus, e não é um açoite qualquer, foi uma surra, uma agressão violenta contra o corpo de Jesus, mas não satisfeito a dor física, os soldados romanos, eles ainda quiseram trazer ignomia ao Senhor e fizeram uma coroa de espinhos. E não é esse espinho que você está acostumado a ver por aqui na região, aquele espinho pequeno e macio, flexível. Era uma espécie de espinho comprido, duro, e aquela coroa de espinhos colocaram na cabeça de Jesus, não colocaram de maneira delicada, tranquila, colocaram, em outras passagens diz que bateram na cabeça de Jesus para fixar a coroa de espinho, e provavelmente aquela coroa entrou
ali no crânio de Jesus, machucou o crânio de Jesus naquele momento horrível. Mas não satisfeitos, depois de coroá-lo de maneira terrível, eles vestiram Jesus com uma capa púrpura, ou seja, vermelha. Lembrando que naquele tempo a coloração do tecido não era tão simples como hoje. A Lídia é citada na Bíblia como uma comerciante próspera que abençoava o ministério dos apóstolos, e ela era uma comerciante de púrpura. Quem possuía vestes coloridas, principalmente nessa cor, eram pessoas que tinham posses. Os mantos dos reis, eles tinham essa coloração. As pessoas ricas ostentavam suas roupas, esse tipo de cor em suas vestes. E ali aquela capa servia para mostrar uma espécie de realeza. Obviamente que os soldados não estavam rendendo graças ao Senhor Jesus, mas estavam o insultando, o humilhando e dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" E batiam-lhe no rosto. Essa era a saudação dos soldados, aquele que estava coroado de espinho e vestido de púrpura. Eram tapas e socos no rosto. E é uma imagem assim interessantíssima, porque a questão da coroa, a questão da capa, a questão do ser visto e adorado e ser reconhecido, é uma coisa que está tão no coração do ser humano que as pessoas morrem e matam, e sempre o fizeram ao longo de toda a humanidade, para possuírem algumas dessas coisas. Coroas, obviamente que não de espinhos, mas coroas com joias, coroas de ouro, capas com cravejadas de pedras preciosas, títulos para ostentar e declarar e impor a sua vontade aos seus subalternos, sejam súditos ou até mesmo nos dias modernos, empregados. E é interessante que na TV tem um canal que acho que chama... acho que é Espaços Milionários, alguma coisa assim. E mostra casas e objetos de pessoas ao redor do mundo que realmente extrapolam o comum. E ali, essa semana eu percebi que havia uma casa, e havia uma reportagem onde mostrou várias casas. E a pessoa entrava e mostrava um pedaço da casa. Então, a piscina. Olha, essa piscina aqui tem não sei quantos metros cúbicos e foi feito com pedras retiradas não sei de que país. Enfim, custa $1,5 milhão de dólares. Ah, mas e esse espaço? Ah, essa sala aqui é mármore de Carrara, veio da Itália e custa mais $2 milhões de dólares. O teto é folhado a ouro, custa mais $1,5 milhão de dólares. E a garagem? A garagem tinha Lamborghinis, tinha Ferraris, tinha vários carros. Não, nenhum deles menos de $1 milhão de dólares. E a pessoa ia mostrando ali os objetos e dizia: isso custou $1 milhão, isso custou 800 mil, isso custou 2 milhões, e milhões, e milhões, e milhões, e milhões. Mas aí a gente está falando de uma camada específica da sociedade mundial. Não é todo mundo que pode chegar e falar: olha, vem na minha casa. Olha a minha cozinha. Custou quantos milhões? Talvez tenha alguns milhões, mas cozinha lá, fazendo na panela de pressão, né? Não custa milhões, não custou milhões de reais ou de dólares. Nós percebemos que a grande maioria não tem esse poder aquisitivo de falar: olha, isto custou tanto, 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 para que as pessoas olhem e fiquem admiradas. Aliás, o pobre raiz mesmo, né, e eu vou usar aquele jargão terrível, lá do meu tempo, quando eu era criança,
O pobre tinha a satisfação, o orgulho de ter uma caderneta, geralmente era capa azul, era um caderninho onde o pai falava assim, filho, vai lá na padaria, vai lá no comércio e faz o seguinte, traz lá um pote de azeitona, meia dúzia de pães e 1 litro de leite. E aí você recebia do pai o quê? Um caderninho, não era dinheiro. Era um caderninho, você entregava na mão lá do balconista, do dono da padaria, da vendinha, e falava, meu pai quer isso, isso, isso. Ele colocava dentro de uma sacola e anotava aquilo, e você voltava para casa sem pagar 1 centavo. Obviamente que depois eu descobri que no final do mês, ou lá no dia 5, no começo do mês, meu pai ia lá na venda e pagava. Aí, o que acontecia? O dono do comércio riscava aquelas anotações, colocava um X e colocava um P e um G bem grande, escrito pago. E aí, sucessivamente, acontecia nos meses subsequentes. Obviamente que hoje, alguém tem caderneta? Eu acho que não, né? As coisas mudaram bastante. Mas o pobre, ele não tem essa capacidade de dizer, olha, eu tenho joias e muitos bens e muitas propriedades. Então ele se apegou ao quê? A ostentar o quê? O que o pobre tem? Nome. Bom nome. Já não tem mais a caderneta, porque já ninguém mais confia que se pagará a caderneta, mas o pobre ele tem um nome. Esse nome ele é vigiado por algumas associações de proteção ao crédito. Então, o pobre orgulhoso, o pobre altivo mesmo, aquele pobre satisfeito consigo mesmo, ele diz o seguinte, pode consultar o meu nome. Não tem nenhum registro no SPC ou no Serasa. Isso, por muitos anos, foi motivo, assim, de ostentação para a grande maioria da população, principalmente aqui do Brasil. Eu tenho meu nome limpo. Meu nome limpo. O fato é que o tempo também passou, e isso também não ficou muito grande coisa, não vale tanta coisa hoje. Por quê? Porque recentemente eu percebi que não basta ter o seu nome não registrado no SPC, no Serasa. Tem agora um termo que o pessoal usa, um parâmetro que é utilizado, que é chamado score. Uma espécie de pontuação. E aí é o seguinte, mas então para adquirir, comprar qualquer coisa a crédito, não basta ter o seu nome sem nenhuma restrição? Não, não basta. Você tem que ter um número lá nessa pontuação, nesse score, que esteja alto. Mas como resolve isso? É só não ter restrição? Não. Não ter restrição é o mínimo. Mas para ter o score alto, você tem que ser, além do quê? Um bom pagador. Você tem que ser um bom consumidor. Porque se você não consome, seu score também não aumenta. Porque não basta pagar certo. Tem que comprar bastante para pagar certo ou bastante para que todos saibam que você não é apenas um bom pagador, mas também um bom consumidor. Enfim, o que nós temos? Já que não temos mais a caderneta maravilhosa, já que não temos mais a capacidade de ostentar o nome limpo na praça, e dificilmente o pobre ele consome tanto para ter um score altíssimo. O que nos sobrou? Lógico, somos brasileiros e somos criativos, inventivos. Nós dizemos assim, no auge da nossa inteligência, o importante é ter saúde. O importante é ter saúde. O fato, sim, saúde é muito importante e faz toda a diferença. Não adianta ter uma Lamborghini, uma Ferrari, e você não ter pernas, e você não ter saúde física para pilotá-las. Não adianta você ter uma piscina e não poder entrar na água. Não adianta ter uma mansão e ficar acamado. Lógico que não. Não adianta também ter um score altíssimo e não ter condições de comprar nada para usufruir dessa compra. Então, o importante é ter saúde. Mas tá bom, e quando a saúde também falta? O que nós temos?
o que nós temos. Quando não temos o dinheiro, quando não temos o crédito, quando não temos a honra, quando não temos a saúde, quando não temos a atenção, quando não temos o relacionamento desejado, quando não temos as coisas. Ou pelo menos essas coisas. O que nos resta? Lamento, choro, murmuração, reclamação cotidiana e sistemática. O que nos cabe? Principalmente nós que somos cristãos. O fato aqui que Jesus, ele foi dado um reconhecimento inútil, vão e pernicioso. Ele foi coroado. Ele foi coroado a cabeça. Ele foi vestido de manto púrpura. E às vezes é uma bobagem tão grande nós acharmos que uma coroa nessa vida e um manto púrpura realmente nos torna reis e detentores de riquezas, sendo que muitas vezes é apenas uma ironia e uma enganação, que aquilo na verdade nos traz humilhação, desconforto e nos machuca. Mas no versículo 4, mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Versículo 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Gritaram o quê? Crucifica-o. Crucificam. Nós sabemos quão terrível foi essa cena. Depois nós sabemos que no lugar de Jesus, oferecida a liberdade pelo Pilatos, foi aceita a liberdade de Barrabás, foi requerida a liberdade de Barrabás. Então, nós sabemos quão terrível também foi aquilo para o mestre. Mas no versículo 13, no 12, diz assim: daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. E aí o Pilatos diz: eis o rei de vocês. Mas eles gritaram, versículo 15, mata, mata, crucifica. Mais uma vez, Jesus Cristo é apresentado àquelas pessoas, e aquelas pessoas só têm uma ordem, um grito de ordem: mata, mata, crucifica. Eles queriam a destruição de Jesus Cristo. Versículo 16. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Lembrando, meus irmãos, que aqui estamos falando da Páscoa que estava se aproximando, e era a Páscoa naquela época, comemorada pelos judeus, demorava uma semana toda. Pessoas do mundo inteiro, o mundo civilizado da época, vinham até Jerusalém e ali ofereciam os sacrifícios no templo.
Então, onde Jesus foi crucificado, onde os criminosos eram crucificados, era fora da cidade, mas era um lugar de passagem para que as pessoas adentrassem a cidade. Era um lugar de destaque, onde todos conseguiam ver o que estava acontecendo. E muitos passavam por aquele lugar e leram o que estava escrito na placa, naquela cruz, acima da cabeça do Senhor Jesus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E é interessante que Pilatos mandou escrever esses dizeres, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 idiomas: aramaico, que é a língua religiosa, era a língua religiosa, o latim, a língua comum, a língua comercial, e o grego, a língua dos filósofos, dos eruditos. Aquela mensagem acima da cabeça de Jesus, pregada na cruz do Calvário, era um dizer que deixava claro para todas as pessoas que olhassem quem era aquele homem e o que estava acontecendo com ele. Pilatos mandou escrever isso, e ali, de maneira profética, não intencional, mas com certeza um agir de Deus, intitulado verdadeiramente Jesus como sendo o rei. Mas não só dos judeus, né? Nós sabemos, de todos, os de fala aramaica, latina e grega, ou seja, a todos, inclusive a mim e a você. Os chefes 21 dos sacerdotes protestaram junto a Pilatos e pediram: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Obviamente que ali também foi uma cutucada de Pilatos, porque ele já sabia que aqueles líderes religiosos eram uma raça de víbora também, e que estavam fazendo aquilo por inveja de Jesus Cristo. Pois o próprio Pilatos disse: eu não encontro culpa alguma nesse homem. Então, quando os líderes religiosos disseram: olha, muda a placa, não põe rei dos judeus, põe, ele se diz rei dos judeus. Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Não vou mexer nisso. Tendo crucificado Jesus, os soldados, versículo 23, tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Ou seja, aqui nós vemos a Via Crucis de maneira bem sintetizada. Em outros evangelhos nós vamos perceber mais detalhes, mas João ele direciona já lá para a crucificação em si, e ali nós vemos que Jesus foi desnudado, foi despido, foi-lhe tirado as roupas. Então, Jesus, que encarnou através da Virgem Maria, e ali naquela manjedoura, como recentemente nós lemos, veio ao mundo com a recepção de milhares de anjos cantando Hosana, Hosana, bem-aventurados os homens de boa vontade. Ali Jesus, que no seu nascimento recebeu dos magos do Oriente ouro, incenso e mirra. Jesus, que realizou muitos milagres. Jesus, que foi ovacionado uma semana antes, ali na entrada em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas cantavam: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Esse Jesus agora, ele está todo lacerado, a sua carne está machucada, e seu corpo está marcado, muitos vergões roxos e algumas feridas até abertas, expostas pelos chicotes e a tortura dos soldados romanos. Provavelmente o rosto muito inchado, pois ele apanhou no rosto dos líderes religiosos, ele apanhou na face dos soldados romanos. Ele apanhou durante aquela noite toda, durante o dia todo, ele foi massacrado. E ali, carregando aquele madeiro que significava e explanava, externava para toda a sociedade: eis aqui um criminoso terrível,
Hoje, qual seria a classificação do crime mais hediondo em nossa sociedade? Um sequestro? Um estupro? Um homicídio? Um feminicídio? Sei lá, o quê? É pior. Naquele tempo, a punição da cruz era para o pior dos piores dos piores. Então Jesus está carregando sobre si não apenas as dores do corpo, mas também a vergonha de carregar um madeiro que significava crime, crime hediondo. Mas não foi só isso. Ali, na cruz do Calvário, os soldados tiraram suas roupas. O deixaram nu, a verdade é essa. Existe um pudor, e os pintores renascentistas, pudicos, sim, ali colocam uma espécie de vestimenta para cobrir a nudez de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas a verdade mesmo é que ali ele estava nu, totalmente exposto, e era mais um motivo de vergonha e de fragilidade como ser humano na cruz do Calvário, onde as pessoas passavam, homens, mulheres e crianças, e viam ali a exposição do mestre, todo ensanguentado e agora também nu. Suas roupas foram divididas. Seu cinto, sua capa, foi para um soldado, para outro, 4 partes. Ou seja, 4 acessórios, 4 peças de roupas. Talvez as sandálias foi para um soldado, um cinto foi para outro, uma capa foi para outro, mas o fato é que sobrou a túnica. E essa era uma túnica boa, pois não tinha costura, era uma peça excelente, e para se cumprir essas escrituras, eles não rasgaram. Porque mesmo rasgando, era um ganho que os soldados tinham direito ao despojar os criminosos crucificados. Eles decidiram, olha, vamos, ao invés de dividir o prêmio, vamos sortear esse prêmio. E assim o fizeram. O mestre olhando. Ele olhou o quê? Ele olhou suas próprias vestes. As roupas de baixo, se houvesse uma naquela época, sendo dividida por entre aqueles soldados. Tiraram shorts. Não sei quem ficou com a túnica. Quem foi o sortudo? O fato que eles o fizeram. 25. Isso, como pai e um admirador da minha esposa, como mãe, para mim é muito pesado fazer a leitura desse texto que diz no 25: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. A mãe de Jesus, Maria, ela tinha acompanhado toda a Via Crucis, todo o sofrimento daquele caminho de tortura. Ela tinha visto os soldados humilharem Jesus Cristo. Ela viu com os próprios olhos os soldados tirarem a roupa do seu filho, lançarem shorts. E o fato é que ela estava bem próxima de Jesus Cristo. Eu não sei a sensação de vocês, quando vocês leem ou vocês assistem um filme ou vislumbram, apreciam uma pintura. A ideia da cruz está Jesus crucificado num lugar muito alto, até quase inacessível, as pessoas embaixo, distante. Não é verdade. Provavelmente 1 metro de distância, os pés do mestre estava do solo. Estava ao alcance das mãos dos soldados romanos. Estava ao alcance
dos olhos de Maria para ver bem próximo o sofrimento de Jesus Cristo, olhar em seus olhos e ver em sua feição a dor que o Mestre carregava naquele momento e a humilhação que lhe estava sendo imposta. Quantas vezes Maria desmaiou? Quanto espetáculo ela deu? Uma mulher de fé, uma mulher exemplar, uma mulher temente a Deus, uma mulher forte, olhando ali para Jesus Cristo, e vendo tudo aquilo, e compreendendo. Eu já sabia. Foi para isso que o anjo Gabriel me apareceu. Foi para isso que eu fui escolhida. Para que viesse ao mundo o Salvador. E ali, versículo 25, perto da cruz de Jesus, estava sua mãe. 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Na cruz do Calvário, machucado, sanguentado, humilhado, despido, Jesus olha para Maria e se preocupa com ela. E diz para João, o único dos apóstolos que permaneceu naquele momento terrível: João, cuida dela como se fosse sua mãe. Maria, olha para João como se fosse eu. Jesus cuida de Maria, mesmo nessa situação tão terrível, tão terrível. O que Jesus tinha aqui? Nesse momento, o que ele possuía? Nem a coroa, talvez não estivesse em sua cabeça mais. O que ele tinha? Não tinha nada. O que ele possuía? 3 pregos. Um em uma mão, outro na outra e um fixando os pés no madeiro. Era tudo que ele possuía deste mundo na cruz do Calvário. Meus irmãos, qual é a nossa mensagem? Nós que temos Ele como nosso Mestre, o nosso Senhor. Às vezes eu me sinto preocupado e me sinto constrangido por repetir uma teologia que diz para o ser humano: olha, você não tem nada e você não merece nada e você não foi para você, não é por você, é Deus, é Deus, é Deus que é maravilhoso, não é você que é maravilhoso. Às vezes eu me sinto constrangido de repetir isso domingo após domingo, após domingo, após domingo, e às vezes eu me preocupo porque eu tenho a vontade do fundo do coração de vir e trazer uma mensagem que alegre você, que levante você dessa cadeira e você saia dessa igreja maravilhado consigo mesmo e cheio de alegria. Mas o fato é que se essa alegria não for baseado naquilo que você não tem desse mundo, mas tem de um mundo que não é material, seria também uma alegria mentirosa, passageira e que não faria bem para você. Seria uma coroa de espinho ou um manto de púrpura que diria para você: você é rei, você é rainha. Vá e desfrute do seu reino. E Deus é obrigado a te dar, a te servir. Pois Ele também é uma espécie de súdito, no final das contas.
E quando isso vem ao meu coração, eu peço perdão a Deus, pois eu sei que isso não vem dos céus, mas vem do abismo. Não vem do pai da luz, mas vem do pai da mentira. Pois é isso que o diabo quer dizer para nós todos os dias. Você é um merecedor da felicidade nesse mundo e você é digno de todas as bênçãos e você é merecedor, você tem um mérito próprio, você tem uma liberdade, uma livre escolha, um livre-arbítrio e você pode, se você quiser, você pode. Se você acreditar, você pode. Se você quiser muito, você pode. E Deus vai te dar. Se você quiser da maneira que eu te ensinar a querer. Mas quando eu venho para esse texto, e o meu mestre, o meu Senhor, no último dia de vida, antes de ser sepultado, antes de ressuscitar, a única coisa que ele teve desse mundo foram 3 pregos e uma cruz. Porque eu ou você devemos ser tão merecedores ou desejosos ao ponto de desejar mais as coisas do que o próprio Senhor? E antes que minha fala se perca em muitos pensamentos que dizem o seguinte: mas pastor, então é errado se alegrar nas coisas boas desse mundo? Por acaso não foi Deus que as criou? E nós não damos graças a Deus e não devemos usufruir dessas coisas como sendo bênçãos? Sim, você está correto. E eu não estou negando isso. Jesus partiu o pão, Jesus distribuiu o cálice, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus ceiou muitas vezes. Ele gostava de uma boa mesa, de uma boa conversa, de um bom ambiente de amizade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se essas coisas assumirem um status de ente, de ser, que ocupe o Deus que as criou, então é pecado. Então não deve ser almejado, não deve ser possuído. Jesus aqui não tinha nada. E eu e você, meus irmãos, nós fomos chamados para não possuir nada desse mundo. Nada o que você tem deve ser seu. Nem sua casa, nem seu carro, nem suas roupas, nem seu dinheiro, nem seus filhos, nem seu marido, nem sua esposa, nem a roupa que você veste. Você deve entender que não é algo seu, mas é algo passageiro, que lhe é emprestado por Deus, e você não deve se apegar a nenhuma dessas coisas acima do próprio Deus que as dá. Espero estar sendo claro. Eu desejo no meu coração que você entenda isso. Se estiver sendo claro, então a primeira parte da minha premissa já se prova verdadeira. O que o cristão possui? Nada. Nada. Nada é nosso. Tudo é dele.
E tudo deve ser para Ele. Versículo 28. Agora eu vou tentar provar a segunda parte da minha premissa. O que nós temos? O que o cristão possui? Tudo. 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Naquela cruz, Jesus já sofreu tudo que tinha que sofrer. Ali já foi humilhado, já foi massacrado. Mas ali, naquele momento, onde o corpo dele já externa, que está falindo, essa sede, aquela sede que demonstra, olha, vai parar o corpo. Então Jesus, ele diz, está consumado. No aramaico, é uma palavra que é importante porque ela tem um significado muito profundo. Tetelestai, que significa que juridicamente Jesus nos livrou da pena que nós tínhamos, pois o salário do pecado é a morte. Então, essa pena que nós deveremos pagar por toda a eternidade, essa pena que nos levaria ao inferno e sem remissão de pena, mas por toda a eternidade estaremos ali sofrendo as consequências. Quando Jesus diz está consumado, tetelestai, está consumado, Jesus está dizendo, olha, não tem mais sobre você uma pena, não tem mais sobre você uma ordem judicial, não tem mais sobre você algo que te leve a uma prisão eterna. Está consumado, não tem mais. Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si a nossa pena. Mas também está consumado, tem uma conotação econômica, financeira. É aquela história da caderneta que no final do mês o meu pai ia lá e pagava o dono do mercadinho e ele colocava um P e um G enorme e ali ele riscava as contas que foram feitas durante um mês e colocava um X bem grande e a partir daquele X, daquele PG significava que meu pai não devia mais nada, nem um centavo. Estava quitada a dívida. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo também, olha, eu paguei a dívida. E é interessante aqui, abrir um parênteses. Por favor, prestem atenção. Muitos acreditam que aqui Jesus está falando, eu comprei de volta para Deus aqueles que eram do diabo. E o Jesus ali fez um pagamento na mão do inimigo. Não. Nada disso. Não é para o diabo que a gente devia. A nossa dívida era com Deus. Nós ofendemos a Deus. Nós pecamos contra Deus. Contra a santidade de Deus. Contra a palavra de Deus. Então nós éramos devedores de Deus. E essa dívida tinha que ser paga.
Pois o salário do pecado é a morte. E o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também, Ele é justiça. Ele é santo. Então não teria como fazer um jeitinho. Tinha que ser paga essa dívida. E o pagamento era através de sangue, de morte. Morte de quem? Inocente. Mas existia e existe hoje um inocente cujo sangue é capaz de pagar o preço de toda a humanidade e quitar a dívida da humanidade, dos descendentes de Adão e Eva para com o Senhor Deus? Nunca existiu. Nem existe e existirá. A não ser aquele que encarnou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ali na cruz do Calvário, morrendo, nos seus últimos momentos de vida, ele diz: está consumado, está pago. Acabou. Quando Jesus diz está consumado, ele cumpriu o propósito para o qual foi enviado. Ele nos resgata, nos salva. A partir desse momento, não tem mais sangue de animal, não tem mais homem para mediar eu e você, a nossa comunhão com Deus. Nesse momento, Cristo paga a dívida que foi contraída no Éden. Cristo nos liberta da prisão eterna. Cristo nos dá tudo o que precisaríamos ter: a salvação. O cristão não possui nada, mas ao mesmo tempo ele possui tudo, pois ele tem um Deus que o amou ao ponto de morrer na cruz de maneira abominável. Ele não tem nada, talvez nem a saúde, talvez não tenha amigos, talvez não tenha nem paz sobre essa terra, pois os inimigos são muitos. Mas ele tem tudo. E ele pode, no meio do seu nada, se sentir feliz. Não por não ter, mas se sentir feliz porque tem tudo o que precisa. Aliás, o que mais precisa. Tem a salvação. Tem o perdão dos pecados. Tem o amor de Deus. Quantos milhões poderíamos nós atribuir a isso? Talvez uma Lamborghini custe 2 milhões de dólares. Mas quanto custa o amor de Deus na sua vida? Talvez uma mansão custe 10 milhões de dólares. Mas quanto custa a salvação? Talvez pedras preciosas custem milhões de reais. Mas quanto custa saber e poder dizer: eu sou filho, eu sou filha de Deus? Meu irmão, minha irmã, aparentemente você pode não ter nada nesse mundo, mas eu te digo, desde agora, se alegre, pois você já tem tudo. Tudo. E você tem tanto que você não tem nem noção do que você tem. Eu não tenho. E me surpreendo todo dia com o Espírito Santo me mostrando quão rico eu sou em Deus. Abram um pouquinho para trás, Mateus, capítulo 27. Só para fechar
pouco essa cena. Mateus capítulo 27. Versículo 37. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se ele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Meus irmãos, naquela situação, todos falavam para Jesus: ué, mas você não é o Filho de Deus? Ué, mas você não é poderoso? Oh, mas então por que você está nessa situação? Por que você está nessa miséria? Por que você está nu? Por que você está crucificado? Por que você está ensanguentado? Por que você está dilacerado? Por quê? Você não é? Você não creu em Deus? Cadê o seu Deus? Não se aflija se nesse mundo muitos olharem para você e disserem: ué, mas você passa aperto financeiro? Ah, mas você tem alguma doença? Ah, mas você é perseguido? Nem todo mundo gosta de você? Ué, mas você sofre? Você se entristece? Você chora no seu travesseiro à noite? Você fica com o coração machucado, dilacerado? Você é humilhado nessa sociedade? Cadê o seu Deus? Cadê a sua alegria? Versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Na cruz do Calvário, Jesus atraiu sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha, toda a nossa sujeira. E ali, aos olhos do Pai, se fez fraco, humilhado, transpassado. Ali, se sentiu momentaneamente abandonado, pois o pecado meu e seu estava sobre ele. Houve trevas sobre a terra. Lá nos 10 pragas no Egito, teve uma praga que aconteceu isso. Durante muito tempo ficou escuro, ficou em trevas o Egito.
quando Jesus foi crucificado, a partir do meio-dia às 3 da tarde, durante 3 horas, o céu fechou. Ficou escuro. Trevas. Trevas. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está o seu coração hoje. Mas se está debaixo de trevas, não olhe para o céu. Olhe para a cruz. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Salvador. Não alimente dúvidas, nem se afunde nos medos. Mas levante os seus olhos e louve. Não porque tudo te vai bem, mas porque você sabe. Você sabe que essas trevas não são para você. E você sabe que após o tormento virá o alívio. Após as trevas virá o Senhor Jesus te chamando pelo nome, dizendo: entra no reino do teu Senhor. E virá o bom pastor e dirá: venha, eu vou suprir as suas necessidades. Não olhe para as trevas, mas olhe para Jesus. Versículo 50, Mateus 27. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus morreu. Versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu. As rochas se partiram. E os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eis o poder de Deus. Ele vai muito além do que conceder privilégios momentâneos e efêmeros. Ele vai muito além do que trazer para você a satisfação de receber o aplauso dos homens. O poder de Deus vai muito além do que o diabo pode oferecer, o mundo pode oferecer, e o teu coração pode imaginar. Ele vai muito além. Ele é poderoso para dar vida. Ele é poderoso para salvar. Eu convido você nessa noite a baixar a tua cabeça e falar: Senhor, eu nada possuo. E se não for dado pelas tuas mãos, nada quero possuir. Mas, Senhor, eu te louvo, pois eu já possuo o que nenhum dinheiro no mundo, nem todo ouro, nem toda prata é capaz de comprar. Eu já possuo a salvação. Eu possuo sobre mim o sangue do Cordeiro. Eu possuo o Senhor como meu Senhor e Salvador. E se por algum motivo teu coração estiver perturbado, pois você se sente miserável e desprovido, que o Senhor te abençoe agora, te satisfaça e encha de alegria, e que você se alegre com aquilo que Deus te dá.
e que Ele multiplique as coisas. Não para que o seu coração se corrompa, mas para que sua alegria seja compartilhada e o nome dele seja glorificado e exaltado. Se não for, que Ele não te dê nada. Nunca. E tire aquilo que atrapalha sua caminhada com Ele. Mas, se por algum motivo você também sente que não tem nada e não tem nada, sente que não tem nada e tem um vazio, pois não sente sobre si o sangue do Cordeiro, não tem a certeza da salvação de Jesus Cristo, não tem a capacidade de ter a alegria de chamá-lo de Senhor, de amigo, de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que o Espírito Santo toque no teu coração. E que você se torne, a partir de agora, um cristão que nada tem e possui aquilo que é mais precioso que possa existir. Abaixa tua cabeça, fala ao Senhor. E se você se enquadra nessa situação, eu quero que você levante uma das suas mãos e eu quero orar por você nessa noite. Amém. Amém. Senhor, eis aqui mãos levantadas. Eu te peço, tua misericórdia. Eu te peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre essas vidas e que eles caminhem, confiando que não possuem nada, mas são mais do que ricos. São riquíssimos, pois o sangue do Cordeiro está sobre eles. Os guarda, os livra, os abençoe, Senhor. Renova as esperanças dos abatidos, renova as forças dos cansados. Dá alegria, Senhor, para os tristes. E que todos nós, com confiança, com temor, com vontade e com a alegria de saber que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Todos nós saiamos aqui da tua casa, cheios do teu Santo Espírito e confiantes no teu amor e no teu cuidado. Que assim seja com cada um aqui, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.